upando o vídeo. Vê. Seja bem-vindo a mais um Zoe Talk. Hoje é um Zoe Talk especial. A gente tá aqui falando sobre depois de um ano da Zoe. E para comemorar e falar sobre esse tema, a gente tá aqui com todos os fundadores da Zoe. Tati, Luísa, Diego. Já apresentei eles, né? Não deixei nem eles falarem, mas vou deixar eles se apresentarem também. Sejam bem-vindos, gente. Depois de um ano, né? Não só de começar a divulgar a Zoe, mas também no primeiro podcast que a gente fez também, né? Juntos. Estamos de volta aqui. E o objetivo, para você que está chegando aí, é a gente falar das experiências, a gente compartilhar aí como foi essa jornada de um ano e poder falar aí das alegrias, dos desafios e usar isso para celebrar a Deus e ficar feliz, né? Por tudo que a gente já vivenciou. A gente bate parabéns agora ou quando acabar? Essa Tem é que ter o uma bolo, dúvida né? que eu Tem tenho. bolo, se não tiver bolo, não tem parabéns, Isso aí é não. responsabilidade das meninas, né? A gente já tava gravando, não sei se elas trouxeram. Elas ficaram sabendo há pouco tempo, né? Do podcast. Vamos usar essa justificativa, né? Sejam bem-vindas. Obrigada. Gente, e aí? Quais são as primeiras lembranças que vocês têm aí de toda essa história? Eu acho que a galera que tá editando o vídeo, que deve ser Luísa depois, poderia colocar as fotos, eu acho, da casa quando o Matheus mandou um dia desse a foto da casa, como ela era e como ficou. Acho que isso é uma coisa importante, marcante. Você que deve estar vendo esse vídeo aí agora, você vai ficar surpreso, né, Matheus? Sim, com certeza. Acho que a gente pode começar falando da casa, né? Conta, da história. São foi a partir São da Mateus. Foi a e por partir aí da vai. casa aí que começou, né? Bem, eu vou falando, vocês vão lembrando aí os detalhes, né? Não sei se vou lembrar tudo. Mas assim, a história da Zoe se mistura com o início da plantação da igreja que a gente tá fazendo aqui em Boa Viagem, né? A gente começou a ver imóveis, procurar, na verdade, imóveis, desde o final de 2020, né? Final de 2020 a gente começou a olhar imóveis na região aqui de Boa Viagem, que era onde a gente iria começar a plantação de uma nova igreja aqui. E nesse meio tempo a gente até chegou a, não encontrando imóvel, reservar um hotel para a gente começar os encontros no segundo semestre de 2021, no caso. E mesmo com o hotel já escolhido e já, vamos dizer assim, encaminhado, a gente continuou procurando, olhando imóveis. Aí foi nesse meio de campo aí, mais ou menos janeiro, especificamente fevereiro de 2021, que a gente chegou numa casa. Eu particularmente cheguei um dia, passei na frente nessa casa, que é a casa onde a Zoe está hoje, e eu vi aquela placa, né? Como tem em toda casa, né? Aluga-se, toda casa para alugar, você vê ali as placas. E aí na hora eu liguei para casa, quando eu fiquei sabendo dos valores, do perfil da casa, tamanho, eu disse, poxa, interessante, é mais ou menos algo que a gente tá precisando, né? Aí beleza, a gente marquei, acho que no outro dia, ou 2 dias depois, de ir lá visitar a casa. E aí, quando a gente chegou nessa casa, eu acho que foi até nesse dia que Diego foi lá também, porque eu sempre compartilhava com ele, Diego, ó, vamos ver lá, né? Ele é cheio de ideias, eu disse, vem cá ver a casa, ver o que é que tu acha, né? O tamanho, o espaço e tal. Aí Diego chegou nesse dia, né? Parecia Batcaverna, para as pessoas, se quiserem ter uma imagem mental, toda escura. Parecia mesmo. Era bem fechada, né? Exato, parecia uma Batcaverna, era o resumo é esse. Era uma casa que era... Né? É o calabouço da Batcaverna. Aí foi nesse dia que a gente conheceu a casa e que descobriu nesse dia, né, que lá funcionava uma escola que fechou no período de pandemia, que funcionava lá, se eu não me engano, 15 anos, alguma coisa assim, um bom tempo, né? E foi quando a gente ouviu pela primeira vez aquela história de que ali funcionava uma escola, que veio, assim, resgatou-se nos corações, né? De eu e Tati, uma coisa que a gente já pensava e já orava há algum tempo, de uma escola confessional. A gente tinha muitas ideias, conversava bastante sobre isso há alguns anos, mas a gente nunca imaginava que isso seria para agora. E aí foi quando o Diego foi lá num desses dias, né, conhecer a casa e tal, ficou sabendo da escola, a gente começou a conversar um pouquinho. Eu já tinha ido porque eu tinha ido com o Matheus antes ver o hotel, né, que tinha sido... Sim, que a gente ia começar alugado. as reuniões da igreja, né? Uhum. E aí quando ouviu essa história da escola, aí é que eu comecei a comentar com o Diego uma coisa que na verdade ele já sabia, né? Que a gente soltava assim por cima esse interesse que a gente tinha, um pensamento de começar uma escola cristã. Eram muitas ideias, mas assim, de maneira bem prática, não tinha nada, vamos dizer assim, planejado. Eram ideias, né? Ideias muitas vezes ainda no papel, vamos dizer assim, nem no papel, era na mente ainda, né? Sonhos, boa, Luísa, resumiu aí o que eu tô tentando dizer. Sonhos. Mas sonhos, assim, já muito
vamos dizer assim, há muito tempo alimentados. Talvez aí uns 4, 5 anos que a gente sonhava com isso. Aí foi quando veio aquela frase, aqui funcionava uma escola que a gente acredita que Deus colocou, né? Esse lampejo ali no coração. Foi quando eu comecei a conversar com o Diego. E aí quando ele foi mais uma vez ali na casa, olhou e tal, surgiu a conversa. A gente, olha, e aí, será que daria certo uma escola aqui, né? Eu acho que foi logo depois que Tati e Luísa também viram as fotos, acredito que também foram lá na casa, né? A gente foi. Eu lembro que você comentou assim, não, amor, vamos ver lá uma casa que apareceu, possibilidade da escola. E aí, como você falou, até aí era um sonho, né? E mesmo ouvindo que havia essa possibilidade de abrir a escola lá, eu não imaginei que seria tão real, tão possível assim. Aí eu lembro que quando eu fui, inclusive que eu comecei a andar por lá pela casa e ver, eu vi que apesar de muita reforma, que apesar de muita coisa, talvez não tanto quanto de fato precisou, mas eu lembro que eu saí com essa sensação. Eu falei para o Matheus, eu disse, agora eu tô vendo, assim, eu realmente consigo ver e imaginar uma escola aqui. E aí foi quando eu acho que, de fato, essa chama começou a acender mais forte no meu coração, dessa possibilidade da escola começando para agora, né? Sim. E tu, Luísa, como foi que recebeu a primeira vez aí o recado? Lembra? Que Diego deve ter dito assim, ó, tem uma escola aí, uma escola aí. Vocês sabem que tudo de Diego é muito exagerado, né? Então, assim, ele fala... Conversa. Conversa o quê? Então, ele chegou pra mim, olha, Luísa, eu fui visitar uma escola, uma casa, acho que com o Matheus, e a gente vai abrir uma escola lá, confessional. Já foi assim, né? Eu fiquei, vai abrir? Aí ele já tá pronto? Aí ele fez, eu queria que você fosse lá ver. Aí eu fui lá, um dia que até tua mãe tava lá também. Se chama Olhos da Fé. É um dom, pô. Quando eu entrei na casa, eu fiquei, aqui vai ser uma escola. Tem que botar as imagens no vídeo. Vai ser, em fevereiro, vai estar lá aberto já pra matrícula. Aí eu olhei pra Diego e disse, pra quando? 2024, né? 2023. Aí Diego, não, próximo ano já. Aí eu, como assim, Diego? E aí a gente começou a andar. Quanto mais a gente andava, mais eu ficava nervosa. Né? As coisas tudo caindo, negócio loucura. E tipo, tudo escuro, muito sujo. Enfim. A sujeira até vai porque a casa tava, né? Mas não era só isso, era realmente muito tudo, escuro, né? Porta quebrada, janela quebrada, vidro quando no você, chão, quando né? você vê assim, pô, não dá pra ser escola aqui. Sim. Só era uma escola, tudo mas bem. Como o Diego falava, parecia que era uma coisa muito rápida. Eu ficava, mas como é que isso vai acontecer, né? Aí... Então, eu me lembro que logo em seguida, assim, a gente não alugou. Tipo, por mais que a gente esteja contando e parece que são fatos consecutivos, não foi logo de cara, não. A gente conversou sobre isso, a gente chamou a equipe de engenharia e fez assim, olha, faz o projeto e dá um orçamento. Até pra gente ver se poderia alugar pra fazer a obra. Faria sentido, né? Exato. E a mulher, que é a proprietária, ela foi muito gente boa com a gente. Ela não negociou com ninguém e ela deixou a gente à vontade. Não foi disse, ó, vê aí se faz sentido, se não faz. E a gente ficou namorando. Não foi menos de 2 meses, não. Não, foi um pouquinho menos. Foi? Por volta de um mês. Certo, 1 mês e alguma coisa. Mês e pouquinho. A gente ficava indo, vinha, voltava, fazendo reunião, pagou os arquitetos para fazer um projeto, para poder ter um orçamento prévio do que seria. Beleza. A gente fez diversos planejamentos e parece que é igual aquele versículo que você tem na Bíblia, né? Por mais que o homem faça planos, a palavra final vem de Deus. Então a gente fez os planos, fez o que a gente poderia fazer humanamente, viu que aquela conta ali fecharia pra gente e, na verdade, foi bem diferente daquela conta que estava ali. Mas tudo bem. Naquele momento, a gente precisava daquela informação para seguir. Isso. Se a gente tivesse tido a informação verdadeira, a gente não teria feito a escola. Agora. Não teria feito nunca, porque não iria alugar aquela casa. E não iria existir nada de escola, entendeu? Então, assim... A gente teria desistido. Com certeza. Se a gente soubesse não. O quanto seria, a dificuldade que teria, tipo, tudo, né? Talvez, até por conta de... por mais que a gente tenha um certo background com escolas, tanto por parte da minha família como por parte da família de Matheus, é diferente. Até porque se você depois, né, tiver curiosidade e for conhecer a Zoe, ela não é uma escolinha de bairro. Ela é uma escola de alto nível, pô. Né, o nível de esquadrias que a gente colocou na casa, as carteiras que tem lá, smartboard, olha, é um negócio top.
a gente conseguiu fazer algo no que a gente tem no padrão de Recife, algo de excelência. Não foi algo, uma escola de bairro que você faz de qualquer... Assim, né? Não foi. Foi algo bom. Foi algo com excelência. Então, se a gente tivesse tido a informação verdadeira, com certeza não seria feito. E aí já vai um ensinamento, algo precioso aí para as pessoas que estão acompanhando e que porventura possam estar aí em outros negócios da vida. Entrega o caminho a Deus para ele ajeitar, porque grande parte das vezes a gente faz planos, mas não tem como você prever o futuro, né? Então, a gente se agarrou nisso, a gente se agarrou na confiança que Deus tinha colocado esse propósito e colocou tudo o que tinha no sonho para que ele saísse do papel. Então a gente botou, fez os projetos, a gente foi até bem prudente, eu diria, porque a gente chamou, não assinou de cara, não assinou contrato, ficou namorando, para quando a gente teve um número, a gente disse, tá bom, vamos, né? E aí, então, começou o processo da reforma, sendo que Só que tem um detalhe antes, né? O aluguel, né? A gente, antes de... Foi até uma coisa, acho que no meio desse processo aí, logo depois que a gente teve a informação de valores e tal, beleza... Ok, vai ser um desafio, mas vamos lá. Aí a gente, não, vamos ver como é que vai ficar para fechar o aluguel, porque até então o aluguel não tinha sido fechado, né? Aí a gente disse, olha, para poder fazer a reforma e ter pelo menos um período aí para não ter esse custo e conseguir investir algum valor na reforma, vamos dar uma proposta lá. Uma proposta que seria realmente bem abaixo do que estava se pedindo para casa, mas que ia viabilizar a reforma e que aos olhos humanos, assim, seria uma proposta difícil de ser aceita, né? Não porque seria uma proposta ruim para outra parte, mas porque no curto prazo ia ser uma proposta muito aquém do que talvez ela estava esperando. E aí foi uma das primeiras coisas que a gente ficou imaginando, né? E aí, como é que vai ser e tal? Eu lembro até que a gente conversou sobre isso e disse, olha, vamos ver como é que vai ser, porque a depender da resposta, a gente entende que não é o momento, não é a casa, e a depender da resposta a gente vai perceber que realmente é uma oportunidade de Deus. E aí a gente fez essa proposta. E aí eu lembro que alguns dias depois, de fato, a gente recebeu o retorno de uma aceitação da proposta que a gente tinha feito, que era uma proposta bem improvável de ser aceita, especialmente ser aceita tão rápida, né? Nas condições que foram. E eu acredito que, pelo menos onde eu lembro, né? Foi um dos marcos, né? Querendo ou não, foi importante pra gente nessa tomada de decisão e de ver que Deus estava realmente abrindo essas portas, né? Foi uma das portas que, pelo menos, a gente começou a ver Deus abrindo, Deus viabilizando pra gente como escola. Eu lembro que em seguida começa a obra e aí já começa a ter coisas que a gente não esperava, do tipo, o corredor precisa ser maior um pouquinho. Por causa de, sei lá, acessibilidade. 20 centímetros. Isso. Tem que praticamente reestruturar toda a casa, né? E aí, por consequência, já começa a ter alguns gargalos ali no orçamento que começa a sair do escopo. E aí, enfim, a gente não dá nem pra entrar nesse mérito aí. Teria que ter um Zoe Construção pra gente falar aqui só do projeto. Mas não precisa. Eu acho que isso aí são desafios que todo negócio e todo mundo vai estar vivenciando e não tem jeito. Qualquer coisa, né, que você for se propor a fazer diferente, vão ter desafios. Poderiam ter sido outros. Enfim, esses foram os nossos. E o que a gente pode testemunhar no final das contas, depois que passa, a gente conseguiu sobreviver. Né? E cada mês que se passou, Deus proveu de maneira miraculosa para que a gente pudesse estar aqui hoje. Vamos pular essa parte da obra que ela é dolorosa, né? Ela é uma parte que eu não gosto de estar falando muito, Também não. vai ficar muito grande, né? Pula. Mas a gente construiu. Só pra situar, né? Porque na verdade tem coisas que aconteceram em paralelo, né? Porque a construção, a obra foi um dos grandes desafios. Então, mas vamos deixar assim para as pessoas que estão lá, né? Tipo, que estão ouvindo, olha, foi miraculoso, Deus proveu, trouxe o maná, ninguém aqui passou fome. Ficou com sede, mas tô brincando. Mas deu tudo certo aí. Mas foi basicamente só pra situar o povo, né? Assim, eu acho que a obra realmente pesada começou em maio, né? Assim, aquele negócio mais intenso. Destruiu tudo, jogou uma bomba e saiu correndo. e assim, até praticamente 31 de janeiro foi aquela correria pra pelo menos viabilizar a escola. Então eu lembro como se fosse hoje, né? Vou dar um spoiler, depois a gente chega lá. Mas dia 31 de janeiro, as aulas começaram dia 1º, né, de fevereiro. Aí os 9 e pouco, às 10 horas da noite, a gente tava saindo, né? Até Grimaldo foi lá limpar, lavar, varrer. Grimaldo é nosso diretor de conteúdo aqui hoje emprestado. O chegou 9 horas da noite. Foi. Quando a gente chegou no outro dia, tava lá tudo. Pois é, mas fora a obra, o que é que teve aí de desafio? Aí a parte
pedagógica. Tati acompanhou, Luísa também acompanhou. Como é que foi? Pronto, eu posso levantar esse questionamento. Como é que foi trazer alunos para uma escola que não existe? Porque até então, os pais, quando passam ou passavam de carro, eles viam uma casa sem telhado, sem teto, que não tinha nada. Muito parecida com a música, né? Então, assim, quais eram o questionamento dos pais, né? Para quem estava no pedagógico e no comercial ali, será que os pais perguntavam, isso existe mesmo? Vocês vão me dar um golpe? Como é isso? Eu acho que é a parte da construção da escola que não é material ali, né? Não é física. Foi um período de construção da escola, também com muitos desafios que a gente vivenciou, porque justamente para que a gente pudesse conseguir chamar os pais, né? Fazer compreender aquilo que estava dentro da cabeça da gente, a gente precisaria primeiro tirar da cabeça da gente o que é que estava, né? Pôr no papel e ver isso sendo plausível de acontecer também, né? E a gente conseguir construir isso de uma forma que tivesse visibilidade para as pessoas e que as pessoas entendessem o que a gente estava falando e quisessem a mesma coisa que a gente estava propondo, né? Então, assim, foi um período além de muito, muito estudo também, né? Nessa área, principalmente entrando no mundo da educação cristã clássica, que a gente já conhecia um pouco, mas a gente precisou mergulhar ainda mais, né? Para tornar isso plausível e prático numa escola, né? Então, mas tiveram situações onde os pais, tipo, sei lá, tinham pais que queriam se matricular, mas não acreditaram. Ou tinham pais que até os 45 do segundo tempo voltaram atrás e chegaram lá. Teve coisas assim. Na verdade, todo mundo foi pelos olhos da fé. Na verdade, o que surpreendeu a gente, claro, que aqueles que não matricularam podem ter justamente não matriculado por conta dessa inquietação. Mas todos aqueles que a gente começou a fazer as reuniões de apresentação da escola em agosto de 2021, certo? Então, estava no auge da obra, né? Entenda-se auge não nas coisas prontas, mas nas coisas no sentido de que estava tudo, vamos dizer assim, praticamente desfigurado para que pudesse depois ser reconfigurado. Então, foi justamente nessas reuniões de agosto e setembro que eu lembro que os pais iam para as reuniões e perguntavam, mas e a escola, como é que tá? E a gente respondia, a escola está em obras e até o início das aulas ela vai estar pronta. Ore por ela. Ore por isso, né? E aí, de fato, alguns pais, eu lembro que saíam da reunião, aproveitavam talvez o ensejo, né? Fui para a reunião e perguntavam onde é o endereço. Aí dizia, aí passava, daqui a pouco eu recebia uma mensagem, olha, eu passei agora na frente da escola, eu vi que tá bem reforma, né? Como é que tá Como é que tá? E a gente respondia o que era verdade, né? A escola tá em obras, muitos desafios, mas no início de fevereiro a escola vai estar disponível para receber o seu filho, né? E graças a Deus isso aconteceu. A gente nunca tratou como se estivesse pronto, né? Então a gente mostrava as fotos e dizia o pessoal que estava em construção. Então tinha gente que passava na frente para ver a localização, mas via o estado que estava a obra. E aí a pergunta que sempre ficava, né? Às vezes mandavam mensagem para a gente, perguntavam, vai ficar pronto? A gente dizia, vai ficar pronto. Eu acho que era motivo Pelos olhos da fé, vai ficar pronto. De riso no carro, esses pais. Não, vai ficar pronto. Teve uma mãe que passou lá no dia anterior. O dia que tinha umas 30 pessoas ali trabalhando. E ela disse, gente, vai começar amanhã mesmo. ainda? A gente vai. E quando ela chegou no outro dia, ela disse, como assim? Em um dia, tanta coisa aconteceu. O dia anterior tava bem agitada a escola. Tava, gente. Foi um milagre, gente. Assim, de fato, é que nem como a gente sempre se referiu nesse período, né? Lembrando do milagre da multiplicação de pães e peixes. Se a gente olhar, a gente não consegue saber como aconteceu porque a gente não estava lá. Mas pelo relato da Bíblia, dá a entender que por mais que tenha sido um milagre, de fato foi um milagre, 5 pães e 2 peixes se transformarem em milhares, dezenas e dezenas, centenas de pães e peixes, o relato dá a entender de que foi meio que algo natural em meio ao sobrenatural acontecendo. Tipo assim, vamos distribuindo as cestas e todo mundo ganhou. Né? O relato não dá a entender que necessariamente, tipo assim, pegou, tinha dois pães e 5 peixes e
multiplicou ali na frente de todo mundo e aí cada um foi pegando. A ideia é que na medida que eles foram compartilhando... E nem que Jesus que fez o milagre, né? Exatamente. Então, Ele assim... mandou os discípulos irem distribuindo, foram enviados dele. Então, eu tenho a impressão que a Zoe foi muito parecido com isso, né? A gente foi fazendo, a gente dizia, poxa, será que vai dar? Será que vai dar? E em todos os sentidos, deu, né? Não só os recursos financeiros, com todos os desafios, mas também o próprio prazo da obra. Será que vai dar? Será que vai dar? Vai dar. Vai acabar agora, que é outro dia. E, enfim, conseguimos chegar lá, né? Mas, de fato, muitos pais tiveram essa preocupação. É uma preocupação legítima, na verdade, né? Quem nos escuta, porque se fosse a gente também teria a mesma preocupação. Mas o que a gente pôde garantir aos pais foi, olha, a gente está trabalhando, o alvo é esse e com a graça de Deus a gente vai chegar lá. Um outro ponto aí também da Zoe é que lá funciona a Igreja Nova Vida, até porque tu começou falando sobre isso e depois a gente não voltou. Então, só para contextualizar, a Nova Vida em Boa Viagem estava acontecendo no hotel, né, no Bristol, e como era também conciliar isso com a igreja, porque no final das contas, o prazo para a igreja ele era menor do que o da escola, porque quando você pensa na escola, a escola começa em fevereiro, a igreja não necessariamente tem que começar em fevereiro. Sim. E as pessoas da igreja também se envolviam, né? Tipo, querendo ou não, você tá num hotel, você sabe que aquilo não é um lar, quando você fala assim, no contexto de igreja. As pessoas querem um local. Então, como foi esse contexto aí da igreja? Foi uma experiência interessante também, porque assim, por um lado, a igreja não estava envolvida no sentido do projeto em si de reforma, né? Os recursos da obra foram investidos, vamos dizer assim, pela iniciativa privada, mas ao mesmo tempo a igreja ia usar lá, ia alugar o espaço, né? Estava envolvida em oração ali com aquele projeto. E aí a ideia inicial era que a gente fosse para lá em agosto, setembro, né? Foi quando chegou ali em julho, o pessoal da obra disse, vai dar para dar. Quando a gente chegou no final de julho, eu disse, como assim, gente? Mas, enfim. E aí a gente teve que trabalhar com a igreja, né? Graças a Deus, a experiência do hotel foi uma experiência que tem os pontos positivos, os pontos negativos, e aí a gente foi vivenciando os pontos positivos daquela experiência. E aí a gente já... percebendo que ia levar um tempo maior para a obra ficar pronta, né? A gente já disse, não, gente, vamos se programar para passar aqui esses 6 primeiros meses e quando for no segundo semestre a gente volta para cá. E assim, acabou que foi tranquilo porque acabou que a gente já criou essas expectativas adiadas para o segundo semestre, né? Ou melhor, para 2022, né? O que é que tu nota em relação a essa simbiose igreja e escola? Isso aí foi algo que a gente sempre leu, né? Com o pessoal lá dos reformadores, falando para cada escola, uma igreja, uma escola. A gente tem, por exemplo, aqui na PIPR, onde a Luísa congrega, também tem já esse planejamento. O pessoal lá fazer uma escola confessional com apoio para a igreja. Mas, tipo, você hoje, aí não só o Matheus, diretor da Zoe, mas como pastor. Existe alguma simbiose? Realmente, aquilo que os reformadores falavam lá um tempão lá atrás, faz sentido hoje? Como é que tu vê isso hoje na prática? Tati pode também compartilhar um pouquinho, ela que também lida com as crianças, né, da igreja e tal. Por mais que a gente ainda não tenha muitas crianças da escola na igreja, da igreja na escola, temos até um número de algumas crianças, mas eu acredito que à medida que isso aumente, a gente vai vivenciar muito essa experiência, né, de como é que é ver uma criança que está tendo a formação, vamos dizer assim, religiosa na igreja, espiritual, e que tem a oportunidade de desenvolver isso juntamente com a escola. Mas o que eu posso dizer é que, sem dúvida, falando pelo próprio exemplo da minha filha, por exemplo, né, como tem sido enriquecedor para ela poder trabalhar, ou melhor, estudar em um ambiente no qual ela tem um desenvolvimento muito claro daquilo que ela aprende na igreja, né? Então, pra gente tem sido uma experiência muito rica, assim, de ver dentro de casa, tem outras crianças da igreja que estudam na escola, e a gente tem visto um desenvolvimento, assim, incrível na vida deles, sabe? Realmente é uma coisa que facilita muito o trabalho da igreja, porque muitas vezes é o que a gente estava falando no outro podcast, a gente percebe que as crianças, especialmente quando não estão em escolas confessionais, né? Elas estão na escola e o pai tem que ficar naquela quebra de braço, naquela insegurança. O que é que será que ele vai aprender hoje que eu vou precisar refazer? E numa escola confessional, querendo ou não, ele tem essa segurança de saber, poxa, eu estou enviando, eu estou seguro, né? E aí a igreja
também serve como um apoio, né? Não somente de oração, porque a igreja se coloca em oração por aquele trabalho, a igreja se vê também como parte em missão de ajudar aquele projeto, né? Então, certamente, é um projeto que se iniciou com os reformadores, né? E que até hoje faz totalmente sentido. A gente tem visto muitas bênçãos nesse trajeto, né? Uhum. É o que a gente fala, né? Existe uma complementariedade entre as coisas, né? A gente não pode esperar trabalhar, e eu acho que isso era uma coisa muito comum até... hoje em dia ainda é, né? É você separar a educação das crianças, a educação espiritual das crianças e a educação... qual é o termo que se usa, né, para isso? Secular, como chama, né? Secular das crianças. E aí, quando a gente entende essa união entre a escola, a igreja, a gente entende a missão, né, da educação de uma criança, a educação das crianças de maneira mais completa, né? A gente entende que a nossa função enquanto família e a nossa função enquanto igreja é formar discípulos de Cristo que sejam bem formados, de fato, na parte espiritual, no discipulado, na compreensão da igreja, na visão do reino de Deus, mas também na sua visão de mundo, na sua visão da forma como Deus se expressa na criação, as ciências e como é que eu vou atuar nesse mundo. Então, é essa visão muito mais completa do ser humano, em que a gente ensina também e trabalha na vida dessas crianças os valores, as virtudes, né? Tendo como base o próprio Deus. Então, é uma formação de humanidade nessas vidas que vai para um patamar da qual nenhuma escola consegue fazer independente de igreja e nenhuma igreja consegue fazer independente de escola, né? É uma união que acaba tendo ganho para ambas as partes, né? Uhum. Foram muitos desafios e muitas alegrias nesse processo, né? E assim, eu acho que, como a gente estava falando de obra, né? Tem um outro desafio muito grande que foi a questão de justamente trabalhar essa ideia da educação clássica, que é, vamos dizer assim, a nossa pedagogia alinhada com a nossa confessionalidade, e que eu acho que é uma coisa interessante da gente conversar, né? Porque Tati teve bem ligada a isso, porque foi ela que basicamente botou a mão na massa na escrita, né, do material, mas vocês acompanharam também muito as discussões, né, as conversas, etc. Eu acho que esse é um assunto interessante, porque é o que muita gente pergunta, né? A maioria das pessoas que perguntam para a gente da Zoe não pergunta, e a obra, não sei o que lá, ela pergunta, e como é que é isso? Educação clássica com a Secretaria da Educação, né? Ele vai aprender latim. A pergunta sempre é essa. Vai chegar, tá chegando. Quem não conhece a educação cristã clássica, pergunta o que é, né? E se tem alguma diferença. E quem conhece, pergunta como é que vocês conseguem fazer isso, né? Pensaram até que a gente que criou o termo, né? Então, tem a galera que não sabe, né? Que vários amigos meus achavam que eu tinha criado isso. O pessoal disse, tu é tão criativo, eu pensei que eu tinha inventado. Mas teve uma história engraçada, vocês lembram dessa história, né? Quando a gente começou a divulgar isso lá, deve ter um ano já. Aí eu recebi uma mensagem, um áudio, me encaminharam um áudio de um diretor de uma escola, não sei nem se é aqui de Recife, mas de uma escola grande aqui da região. E aí, na escola cristã, né? E aí disseram... Acho que não era daqui, não. Eu não sei de mas onde era. Era um diretor, assim, geral, porque era uma escola que tem vários estados. Daqui a pouco tu vai começar a dar dicas aí. Qual é? Não, eu só falei isso. E a cor da farda é tal. Mas assim, foi engraçado porque... É só pra ter ideia do tamanho, teoricamente, do cara, o quanto ele deveria entender de educação, né? Deixa eu só falar uma coisa. Supostamente. Quando a gente faz assim, a voz de vocês some. Eu não sei se... Certo. Você tem que estar quietinho. Qualquer coisa vocês avisam aí. Aí o que é que acontece? Quando eu recebi o áudio, aí era um áudio dizendo assim, era um áudio da própria pessoa. Então não foi uma mensagem de terceiros, foi a mensagem da própria pessoa que enviou e que chegou a mim, né? Rapaz, essa escola aí que estão divulgando, que coisa... não sei quais foram as palavras usadas, mas foi assim... Que coisa inadequada, né? Fica usando como se estivesse começando uma escola confessional e como se fosse a única escola confessional verdadeira no Brasil, porque usa o nome escola clássica, cristã clássica, como se só eles fossem, tipo assim, a escola raiz, né? Como se o fato de eu dizer que eu uso a metodologia clássica fosse raiz, né? Aí eu disse, não acredito não, gente, que ele tá achando que isso é... O comentário é que era uma propaganda apelativa, porque esse diretor também era de escola, uma escola cristã, né? Uma escola de linha cristã, mas não clássica, obviamente. E aí, por que a escola cristã de vocês é clássica e a minha não é clássica? Eu digo assim, não é uma questão de mérito, eu né? acho que isso demonstra, na verdade,
se você for puxar assim mais para trás, como o sistema de ensino pedagógico atual, ele é decadente. Sim. Onde as pessoas se formam, as pessoas chegam a diretorias em escolas e não sabem nem a teoria da própria pedagogia, né? Porque a educação clássica é um método de ensino pedagógico. Isso. Na verdade, isso tem a ver com o desafio que a gente teve na formação pedagógica, que Tati participou das seleções, né, comigo, que foi justamente talvez um dos grandes desafios de começar a Zoe, né? Que foi justamente a gente ter que lidar com profissionais, em grande parte, que era até uma das nossas dúvidas, né, no início. Será que a gente vai ter profissionais que vão estar alinhados com o nosso propósito, que vão estar disponíveis a aprender essa nova metodologia que a gente vai ensinar? Porque as pessoas que passam pelo curso de pedagogia, né, Luísa é a prova viva disso, como eu perguntei a dezenas de outras pessoas, não só a ela, mas perguntei talvez a 40, 50 pessoas na entrevista, a gente perguntava sempre, olha, você já tinha ouvido falar da educação clássica no curso de pedagogia? Você estudou algo sobre isso? E todas as pessoas, sem exceção, diziam, não, eu posso até ter conhecido sobre a educação clássica fora, mas no curso de pedagogia eu nunca nem ouvi esse termo. E aí a gente disse, cara, como é que a gente vai ter que... Porque eu sempre dou esse exemplo, né? Eu fiz direito. E direito, eu não estudo direito romano necessariamente como uma cadeira de eu me aprofundar ali. Até tem, para quem quer. Tem uma cadeira eletiva. E por que eu estudo isso? Porque é a fonte, é a raiz. Foi desse direito que se desdobrou todas as outras cadeiras e desdobramentos, ramificações do direito atual. E a educação clássica foi justamente a fonte da pedagogia moderna. Só que, como a gente sabe, a ideia era que justamente houvesse um rompimento. E por isso que isso não era trabalhado. E só que a gente agora teria que contratar pessoas, porque para dar aulas, né, a gente precisa de pedagogos formados. A gente teria que lidar com pessoas que não tiveram oportunidade nem de ouvir falar disso. E aí foi quando começou os processos seletivos. E por outro lado, né, não só não tinham ouvido falar disso, mas tinham sido encharcados de um outro tipo de pedagogia que nada tem a ver com a pedagogia que a gente está trabalhando na escola, né? Exatamente. Então, assim, era um desafio dobrado, porque a gente agora não só teria que achar pessoas que são crentes, né, e que são formadas em pedagogia porque é uma exigência, mas que tivessem dispostas, como a gente comentava, né, a ressignificar, desconstruir, talvez jogar fora mesmo muita coisa, né, do que tinha visto na faculdade, para entender uma nova, que não é nova, né, mas para eles seria uma nova forma de fazer pedagogia, né? Resgate. Que é um resgate daquilo que sempre foi, né? E eu tava vendo vocês falarem das coisas, dos desafios aí da obra, e aí a gente, quando pensou nisso, né, a gente pensou na equipe pedagógica, a gente pensou, vai ser um desafio gigante, porque são muitos critérios, né, para a gente conseguir construir uma equipe desse jeito. Aqui em Recife, a gente vai achar? Será que a gente vai achar? Mas, assim, graças a Deus, a gente... acho que as próprias pessoas, muita gente interessada foi aparecendo. Foi importante a gente ter mobilizado o Instagram logo, né? Porque através do Instagram, dos podcasts, dos Zoitalk, o pessoal começou a ouvir. Então, assim, quem tinha um interesse na área, tanto pai como profissional, começou a se chegar através disso, né? Começou a ouvir a partir daí. E aí, quando a gente lançou, né, de fato, a seleção, já tinha um público que estava acompanhando os Zoitalk que era justamente interessado na educação cristã clássica. Eu acho que um ponto que pode ser levantado até depois Matheus gravar é o depoimento das pessoas que estão lá. Porque teve várias pessoas que saíram de empresas, né, escolas renomadas na cidade, que iriam ser promovidas ou que ganhavam mais para vir para um projeto que está iniciando e aceitar ganhar menos, né? O que é um sacrifício gigantesco, sendo que com um propósito maior, um propósito do reino. Né? Então a gente sempre, com certeza, vai ser grato para essas pessoas até o fim da vida. E, querendo ou não, é um testemunho, né, vivo. Essas pessoas acreditaram no projeto, saíram, hoje estão lá trabalhando e vale muito a pena estar ouvindo também o depoimento delas. Mas o que eu acredito, né, pelo que a gente sabe, pelo que a gente conversa, é que é difícil para a pessoa, depois que... Tem uma frase que é bem conhecida, que é o paladar não retroage. Depois que você conhece algo bom, algo verdadeiro, você não consegue se acostumar mais com
o que não é bom, É né? verdade. Então, até então, como a pessoa não tinha muitas opções, ela estava confinada àquilo. Quando aparece para ela o que de fato era o sonho dela, né? Como profissional, não é mais dinheiro que vai me limitar. Eu vou estar ali com aquelas pessoas. Então, Ô, Diego, inclusive muitas pessoas que a gente conversou, elas disseram que estavam, inclusive, pensando em desistir da área de pedagogia. Largar, porque né? não via, assim, oportunidade de acordo com aquilo que elas entendiam, né? eu sempre que falei uma coisa para Matheus e é o seguinte: quando você é cristão, você fazer coisas erradas, que todo mundo tá passível a isso, como pecadores, é diferente de você ensinar a pessoas fazerem coisas erradas. Na cabeça, como ser humano. Porque assim, quando você tá no seu secreto e você faz algo que as pessoas não veem e que você sabe que é pecado e que é errado, mas você faz, mas as pessoas não estão ali, é diferente de você chegar, se posicionar, falar e ensinar coisas que você não acredita para uma nova geração. E depois fazer com que eles ver eles replicando aquilo. Aquilo dói muito para uma pessoa. Não é Sim. só pecar, ensinar a pecar é um nível mais hard, entendeu? Assim, na percepção da pessoa. Então, assim, e outro ponto ainda pior é ela se ver numa roda onde ela faz, poxa, o que é que eu vou fazer se todos os lugares são assim? Eu tô preso, né? Então, assim, para uma pessoa tomar uma decisão de sair de uma certa estabilidade para um negócio que é uma casa que não tem nada, que vai ganhar menos, simplesmente é reflexo de um coração que tá ali desesperado por mudança, né? E eu vejo isso como uma resposta de Deus também, né? Ao longo desse 1 ano que a gente vivenciou. Porque os desafios sempre foram muito grandes em todas as áreas, né? Mas a cada momento que aparecia um desafio, né? Que ele se apresentava à nossa frente, pouco tempo depois Deus aparecia com a solução, né? E tanto na parte da construção, né? Como a gente comentou, como nessa parte da construção pedagógica, da construção do corpo de pedagogos também, né, de professores, a coordenação pedagógica e a construção do material, isso também se revelou dessa forma, né? Se revelou dessa forma quando a gente estava buscando gente e a gente imaginava assim, poxa, será que vai achar? Né? Será que é isso mesmo? Será que é pra gente andar por esse caminho? E Deus foi confirmando as coisas através desses milagres que foram acontecendo, né? De pessoas que iam confirmando isso pra gente ao longo do caminho, né? Que encontravam com a gente, que chegavam na entrevista, né? E falavam assim, caramba, isso aqui é um milagre. A gente estava orando por isso há muito tempo, né? Professores dizerem isso, né? Gente que estava em cargo alto de outras escolas dizerem isso. Gente que recebeu com uma oferta, né? Da outra parte de promoção, de receber salário maior ainda, mas realmente disse, não, eu não quero, meu problema não é dinheiro, meu problema era outro e agora eu encontrei a solução. Então, a gente ouvir isso das pessoas às quais a gente estava entrevistando, né? Foi uma confirmação, acho que trouxe uma alegria ao meu coração muito grande ao longo dessa jornada, né? Matheus acompanhou tudo isso de perto também. E isso veio muito dos pais também. Então, a partir do momento que a gente começou a receber os pais, conversar com as famílias, a gente viu que não era apenas os nossos olhos que estavam brilhando diante disso, né? Mas os olhos dessas famílias também, né? De chegar pra gente e dizer isso também, né? Olha, eu tava orando por isso, eu tava esperando isso acontecer, né? Eu não sabia como, mas assim, eu já tinha decidido, meu filho não queria botar em escola nenhuma, eu não sabia como é que eu ia fazer, né? E aí aparece a Zoe, então a gente entende que isso não é mérito da gente, né? É só mais uma confirmação de que é um plano de Deus mesmo aqui na cidade de acontecer. E hoje, Matheus, pra gente encerrar aí, o que é que a gente pode esperar da Zoe? Segundo semestre de 2022 e início de 2023, né? Fala aí um planejamento a curto prazo para as pessoas que estão ali acompanhando, desde a nossa colônia de férias a 2023, o que é que as pessoas podem esperar aí, como elas podem também nos contactar. Luísa que está lá registrando todos os detalhes, todos os dias das crianças. Mesmo quem não é daqui de Recife, vale a pena seguir, viu? Com certeza. Eu gosto, as crianças são... Todos os dias tem os stories lá, né, Luísa? Os storyzinhos pra ver... Quem gosta são os pais e mães, né? Todo dia entram lá. Cadê meu filho? Exato. Gente, então, assim, são muitos sonhos, né, pra Zoe. O nosso alvo, com a graça de Deus, se assim ele permitir a gente chegar no ensino médio com essa escola, no tempo dele, do jeito dele.
Mas de maneira prática, para o ano que vem, o que a gente tem de mais concreto é que a gente já vai estar entrando no fundamental através do primeiro ano, né? Que é a turminha, que é justamente a próxima. A gente tem crianças de até 5 anos, no caso 5 fazendo 6 esse ano. E no caso a gente vai ter crianças no ano que vem fazendo de 6 a 7 no ano que vem, né? Que é a turma justamente do primeiro ano, que é o que antigamente era conhecido como alfabetização, né? Então a nossa ideia é justamente estar avançando ao menos uma turma por ano, né? Os pais perguntam, e aí, vocês vão avançar? E a resposta que eu digo é, a gente tem que avançar. Por quê? Não pode parar. Porque a gente está oferecendo uma coisa que eles não vão encontrar em outro lugar, em outra escola aqui na cidade, com a metodologia clássica, e que de fato as crianças, ao saírem, né, de estarem encharcadas nisso, quando eles forem para outro lugar, eles vão estar em descompasso, né? Eles vão já ter avançado muito em determinadas coisas, que talvez em outras escolas eles não vão ter aquela base, né, com a questão da gramática, que a gente veio falando até no outro podcast. E cultural também, né? Em vários aspectos, mas eu estou dando um exemplo espiritual também, né? O que as crianças estão aprendendo sobre a Bíblia é algo que realmente não está no gibi, né? Até uma coisa que eu ouvi falar de uma escola do Douglas Wilson, que tem uma escola lá nos Estados Unidos, né? Ele tem livros e tal, e ele tem uma escola. Eu achei interessante algo que eu ouvi da igreja dele. Eu disse, não, porque na igreja de Douglas Wilson não tem escola bíblica dominical para as crianças. Aí o pessoal, que estranho, por que não tem escola? As crianças não precisam da Bíblia e tal. Eu disse, não, é porque 99% das crianças da igreja dele estudam na escola. E quando eles chegam na escola bíblica, eles aprenderam na escola de Bíblia, já aprenderam 5 vezes mais, porque eles estudaram todo dia a Bíblia. Então, assim, era uma coisa que justamente a escola bíblica surgiu no currículo das igrejas, porque justamente durante um tempo se tirou as crianças do convívio da educação cristã no dia a dia e agora tem que colocar um currículo específico na igreja, né, para ensinar coisas que eles já deveriam estar aprendendo em casa e na escola, etc, né? E aí a gente tem visto isso na Zoe, né? A gente tem o devocional todo dia de manhã, tem aula de Bíblia, então é uma aula sobre vamos estudar Bíblia, vamos pegar um livro, vamos estudar, a turminha mais velha está estudando a formação do cano. É um desafio para a igreja, ter professores para um adolescente desse de 13 anos que estuda a Bíblia todo dia. Né? É quase um curso de teologia. Pô. Não, imagina crianças que de 2 de 2 a 17 anos estudou a Bíblia todos os dias da sua vida, né? Então, assim, é uma coisa que... Então, realmente, isso também é uma coisa que já está sendo um diferencial, né? É só quando eles forem os professores, entendeu? Aí o sarrafo aumenta. Amém. Não, eu espero que aí, daí dessa geração... E é por isso que a gente não pode parar. É mais um motivo que a gente não pode parar. Porque a nossa proposta, ela não se restringe somente à educação infantil, né? Para que a gente consiga cumprir essa missão de forma completa, a gente precisa passar por todos os estágios dessa educação. A gente não vai ficar só na pré-gramática e gramática. Vamos embora. A gente precisa ir pra lógica e retórica também. E a colônia de férias? Vai ter, não vai ter? Vai ter colônia. Vai. Minhas férias em Nárnia. Onde é que a pessoa pode falar? Com quem é que ela fala? Como é que ela tem acesso a isso? Você pode entrar no nosso Instagram, na bio, tem lá o WhatsApp. Você clica no link da bio e entra em contato pelo WhatsApp. Você pode mandar um direct também, né? Que a gente normalmente responde por lá. Mas pelo WhatsApp você vai ter contato direto. Tem um documentozinho, um PDFzinho com todas as informações da colônia. Tem já algumas informações dos horários das programações. Mas também vai ter esse conteúdo aí cristão ou só vai ser pra pintar e brincar lá e pular? Expliquem aí, meninas. Olha, vai ter pintar, vai ter brincar, porque afinal de contas estamos de colônia férias, de não é, férias. pessoal? Precisamos brincar e pintar, né? Mas vai ter muito mais do que tem isso. momento de oração. Mas vai ter muito Também. mais do que isso. Eu quero o Guigui voltando jejuando, voando. Diego tá achando que é um retiro espiritual. Exato. Mas também vai ter oração, vai ter... Vai ter, Diego. Quando tem como não ter, não tem como não ter, né? Todo dia de nossa vida tem que vai ter um momento de oração, vai ter... A própria história de Nárnia, ela vai servir muito como instrumento, né? De apontar para várias lições espirituais, lições morais também. Então, assim, a gente tá muito animado, né? A quantidade de adulto que perguntou, posso participar? A gente diz, o ministério é outro, é diferente. E quando a gente começou a divulgar a Zoe, aí a pessoa mandava a mensagem. Tenho 30 anos e sou pós-graduado. Eu posso estudar na Zoe? Eu posso.
Porque justamente era brincadeira, óbvio, mas era como se fosse aquele manifesto em resposta, tipo assim, poxa, Eu não conheço. Eu queria ter vivenciado tido isso. essa Queria ter oportunidade, vivenciado né? De isso. ter passado por esse currículo e tal. Mas E é crianças isso. que não são da Zoe podem participar também, tipo, o meu filho estuda em qualquer outra escola, ou eu vou estar de férias na em Recife, eu moro na Zona Norte, ele pode Com também. certeza. É a sua chance. Mas a Fazer uma Zoe, diferença. isso é importante também falar, a Zoe não é gigantesca, por mais que você esteja vendo esse podcast bem editado e tal, aquela coisa, a Zoe, imagino que não são muitas vagas, né? São pouquíssimas vagas, então por isso tem que correr mesmo, né? Aí, pessoal. Matricula logo tua filha aí, viu, Grimaldo? Vocês não estão vendo Grimaldo não, mas já garante a vaga de 2024 dela. Grimaldo, ele foi o cara que quando a Zoe estava sendo feita, a esposa dele estava grávida e ele já matriculou a Aurora para 2025. Pra garantir, né? Pra não dar erro, né? Exato. Pronto, mas aí tem a Colônia, tem também os... Se você tá ouvindo aí agora, de repente, antes de 11 de junho, pra gente encerrar aí aqui nossa live, né? No dia 11 de junho vai ter o Zoe Day, que é um dia de imersão. Se você quiser conhecer mais, é a oportunidade de você vir ter um dia de experiência, conhecer a estrutura e conhecer como é que funciona a escola no dia a dia, né? Só para explicar o Zoe Day, resumidamente, é um dia de imersão no dia a dia da Escola, Zoe, como tá? se tivesse no dia a dia, né? Vai ser um Educação sábado, cristã né? clássica, um sábado. Sábado de Educação manhã. cristã clássica para pais e filhos. Então é isso. Começamos um ano. O tema dessa live hoje desse podcast é um ano depois, né? Daqui a pouco a gente espera, daqui a mais um ano, 2 anos depois, e a gente pode poder estar realmente a cada ano revisitando essa história, lembrando, né? E vendo o avançar aí do que Uhum. Deus está fazendo, né? Das portas que Ele está abrindo. Amém. Deus quiser. Gente, valeu aí pela presença. Se despeçam aí, né? No início eu apresentei o nome de vocês, não deixei nem vocês falarem. Se despeçam aí do pessoal. Meu nome é Diego Cariello. A gente Oi, vai fazer Diego. isso agora no final. Eu sempre me visto de verde. Por causa das cores da empresa que eu carrego, minha Não, casa corta, financiada. vai, corta. É verdade. Não, a gente tem que falar outra coisa. Tu vai falar isso? Vai falar isso? Amor, sério. Vai falar, Tá oi, bom. meu nome é Diego no final da live. Não é possível, né? Então não precisa se despedir, a né? diretora de marketing É se que já... despedir, não é se apresentar. Eu acho Ah, é? que tipo, tchau, galera, valeu. Não precisa não, Matheus, tu encerra. É melhor. Opa, meu nome é Luiz. Vocês me ouviram até agora. Gente, então, obrigado pela presença de vocês. Esse foi mais um Zoe Talk, onde a gente falou aí desse primeiro ano de Zoe, né? Muita coisa que a gente vivenciou, tentou falar nesse meia horinha, 1 horinha aqui. Nunca é meia hora. Nunca meia, mas acaba sendo uma, né? Continua acompanhando a gente nos próximos, tá bom? E compartilha esse conteúdo aí, tenho certeza que muita gente vai gostar de ouvir essa história, né? Sim. Deus abençoe a todos, até a próxima. Valeu, Valeu. gente. Deus Valeu, abençoe pessoal. vocês. Posso falar uma coisa? Eu achei que a gente ia falar